Graças a Deus. Graças a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Que esse é o nosso intuito, né? Que o Senhor sempre cresça. Que nós possamos diminuir mais e mais. Pois o alvo é Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus, o nosso Salvador, o Messias, o grande Deus. Aleluia. E nesse momento, irmãos, eu peço para as crianças virem aqui na frente para estar fazendo uma oração por elas. Maria, você pode orar, por favor? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Senhor, colocamos diante de ti, Senhor, os seus pequeninos, Pai. Que eles possam aprender e te conhecer, Pai. Oh, Pai querido, abençoa as professoras que estão ali na frente, Senhor. Dada a tua unção, Senhor, e do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Nosso Deus é poderoso, Graças a Deus. grandioso. E eu não canso Glória a de repetir. Deus. Chegou uma das partes que eu mais gosto, que é a parte da palavra. Momento de refletir e ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Amém. E eu creio que Deus usou a vida desse varão que vai estar trazendo a palavra hoje para estar falando conosco também, né? Nesse momento tão grandioso, Deus tem feito tantas coisas boas nas nossas vidas. Sim, há dificuldades, pois nós vamos ter esse tipo de dificuldades na nossa vida, acho que até é criado pela gente mesmo, aquilo que o homem acha suficiente de querer fazer tudo e não busca a Deus, não coloca a Deus em primeiro plano nas nossas vidas e acaba agindo com as nossas próprias mãos e acaba fazendo as coisas que não são legais mas é isso. Que a gente planta, a gente vai colher. Então a gente tem que seguir em frente, seguir servindo a Deus, colocando que assim como ele esteve com aquele povo em Israel ali que estava com medo dos filisteus, o Senhor também está conosco nessa manhã. E é um momento maravilhoso que agora é a hora da palavra do Senhor. Eu peço para que Tiago suba aqui em cima para estar trazendo a palavra do nosso Deus. Que o Senhor usa a tua vida grandemente, Pai. Amém, irmãos? Tendo as mãos para cá, vamos estar orando pela vida de Glória a Tiago. Deus. Bom Deus e eterno Pai, se agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que está acontecendo nesse momento, Pai, na tua igreja, Senhor Jesus. O Senhor tem falado grandemente conosco, Senhor Jesus. Eis aqui o teu servo, Senhor Jesus. Que o Senhor deu a responsabilidade de estar trazendo uma palavra sua, Senhor Jesus, aqui para nós, Senhor Jesus. Acalma o coração dele, Senhor Jesus, que ele possa, Pai, simplesmente, Senhor Jesus, transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Ele, com o amor que ele sente por ti, Senhor Jesus, transmita para nós nessa manhã, Pai. Abençoe grandemente a vida dele, a vida da família dele, Senhor. Livra ele de todo mal, Senhor Jesus. Todo impedimento, todo laço do inimigo caia por terra, Senhor Jesus. E que a tua palavra, a tua vontade seja feita nessa manhã, Pai. Já que eu te peço, com Deus, eu te agradeço. Amém. Amém, Senhor. A graça e a paz, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dizer algo aqui que não é nem um clichê de crente, não. É a palavra do Senhor, né? Que diz que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Isso não é um clichê, é uma palavra do Senhor que
nos passa confiança nos determinados momentos das nossas vidas. Ele mostra pra gente que está conosco, que está ao nosso lado, assim como o irmão Doni abriu o culto dizendo. Eu gostaria de começar agradecendo a igreja. Em nome aqui do Ministério de Louvor, eu queria agradecer a todos por nos apoiar, por nos incentivar. Só conseguimos hoje o que fazemos e estamos realizando aqui em cima porque vocês nos apoiaram, vocês sempre nos incentivaram. Nos momentos difíceis que a gente não estava conseguindo fazer, vocês não deram risada, não falaram mal, pelo contrário, nos apoiaram. Aí mesmo a gente sabendo que não foi bom, os irmãos chegavam na gente, abraçavam e diziam que foi uma bênção. Isso sempre nos incentivou a continuar. E graças a Deus por ter colocado a gente no ministério como esse, de pessoas que se importam com o que a gente faz para Deus, com a obra que cada um aqui faz, cada um incentiva, apoia e luta, porque conhece essa dificuldade. Para chegar até onde a gente está aqui não foi fácil, né? A gente lutou muito, né? Eu tenho um pouco mais tempo que eu comecei a tocar violão. Sempre foi um sonho meu. E uma vez, no meu outro ministério que eu frequentava, eu lembro que pediram para vir na frente quem tinha no coração de fazer parte do Ministério de Louvor. E eu lembro que naquele dia foi bastante jovens, né? E eu queria muito ir. No começo eu fiquei meio com vergonha, falei, não vou não, mas eu fui. Eu não tocava nada, não sabia nem cantar. Não tocava nada aí, mas mesmo assim eu fui, porque era o desejo do meu coração, era o sonho do meu coração. Eu sempre fui apaixonado por arte, música, dança, teatro. Eu acho que arte, eu gosto muito de arte. E fazia muito isso quando eu não conhecia Cristo, quando eu não tinha me convertido. Então sempre houve dentro de mim essa essência, essa vontade de fazer, louvar o Senhor através das artes. E a música era uma que eu não conseguia fazer, eu não sabia nada de música, a não ser dançar e cantar com os irmãos, né? E aquele desejo, depois daquela oração, o desejo aumentou. E quando eu descobri que a gente ia ter a Sophie, né? Aí veio no coração, vou aprender a tocar violão. Também não foi fácil, porque trabalhava e a gente ganhava o suficiente para pagar o aluguel e manter as contas. E eu lembro que eu tinha que fazer aula. E eu não tive as mesmas oportunidades que os meninos teve aqui. Por isso até então eu falei para o pastor para a gente fazer isso, para os meninos fazer o curso de graça, porque eu não tive, eu tive que pagar. E eu não tinha como pagar. Mas graças a Deus, o meu pai e minha mãe me abençoou a pagando o curso. Eu juntei o dinheiro, comprei um violãozinho velho e aí comecei. Vanessa, minha esposa, que sabe o tanto que ela aguentou. Que no começo era brem. No começo não, por muito tempo. Foi muito difícil, foi uma passagem muito difícil. E quando a gente começou a tocar na igreja, né, a gente via as pessoas meio rindo, meio tirando sarro, porque não fluía, né? Não era agradável. É porque a gente tocava no louvor e era a banda do Chaves. Era muito difícil. Mas só que Deus nos honrou e cada um naquela época que estava com a gente, que estava todo mundo aprendendo, foi desenvolvendo e a gente começou a fazer algo interessante e gostoso para Deus e começamos a crescer. Saí de lá e começamos com o pastor Márcio, conheci o irmão Doni e aí arrumamos um carrão, lembro do Doni, toca aí. O Doni se virou do jeito que ele podia e começou a tocar. E logo depois de um tempo, o Léo veio conosco. Lembro que o Léo falou que tinha vontade de tocar violão, né? Falei, não, irmão, o ministério está precisando de um tecladista, você vai tocar teclado. Aí eu até falei para o Vanessa, ele nem era o que ele queria, eu que empurrei. Vai lá, Léo, você vai tocar teclado, você vai gostar. Ele amou o teclado, pegou muito rápido. Com o professor Nicolas, foi muito bom. E hoje, né, na verdade domingo passado, mas hoje também, esse louvor era um sonho.
era um sonho meu e que os irmãos participou comigo. Eu tinha um sonho de fazer um louvor para o Senhor. Então, domingo passado foi algo especial para mim. Eu fiquei em êxtase por muito tempo. Falei com o Vanessa, eu estou em êxtase ainda foi uma semana de preparação para a palavra e eu estava daquela, muita coisa, muita informação na mente, eu precisando acertar as coisas para sentir o que Deus ia falar. E graças ao Senhor foi um sonho que eu consegui. Amém. Que Deus me abençoou a realizar. E por isso quero agradecer a igreja, porque a igreja faz parte disso. Amém. Fez parte disso. Se não fosse vocês, eu acho que eu não conseguiria ter chegado até isso. Os meninos vêm evoluindo de uma forma grande. E eu creio que daqui para frente nós temos muito que evoluir, vamos evoluir. Creio que é a vontade de Deus que a gente cada vez mais se aperfeiçoe e cada vez mais venha algo nosso. Né? Essa é a primeira, mas eu creio de muitas. Né? Que venha do Léo, que venha do Doni, que venha de alguns irmãos que tiver um dom, que vê. A gente vai fazer o que nós estamos aqui para servir o Senhor, para louvar e adorar o Senhor junto com a igreja. E não é por acaso que eu estou falando de sonho, porque geralmente eu estava pesquisando como o pessoal fazia uma música. Geralmente alguns irmãos eles preparam uma palavra e da palavra surge o louvor. No meu caso foi diferente. Depois que o louvor foi escrito, que eu comecei a cantar, essa palavra veio no meu coração. E ela fala de sonhos. Eu queria falar com os irmãos sobre sonhos. Mas para a gente começar a falar de sonhos, né, a gente tem que fazer a pergunta que é clara. O que são sonhos? Né? O que são os sonhos? Existem dois tipos de sonhos. Aquele que a gente sonha quando está dormindo. E aquele que a gente quer realizar. Que a gente sonha quando está acordado, quer realizar, quer atingir o objetivo de realizar aquele desejo que está nos nossos corações. Esse é o sonho que quando estamos acordados, lutamos e caminhamos para realizar. No caso, o louvor e muitas outras coisas que foram realizadas, não só na minha, mas creio na dos irmãos. Mas para começar a falar, eu gostaria de começar a falar pelos sonhos quando a gente está dormindo. O sonho que temos quando estamos dormindo pode até significar alguma coisa, né? Tem gente que tem significados, mas na maioria das vezes não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Sonho é sonho, né? O sonho ele é aleatório. Você está aqui, depois você está lá. Então o sonho ele é aleatório. Mas será que a gente consegue receber algo de Deus ou uma revelação de Deus? Mas pode ser que Deus possa falar por sonho? Possa ser que sim. Em Atos, lá no capítulo 2, a pregação de Pedro, no versículo 17, Pedro começa a dizer assim, o que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele começa dizendo, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os filhos profetizarão, e os jovens terão visão, e os velhos terão sonhos. É algo interessante aqui que quando o Espírito Santo que veio lá em Pentecoste, e Pedro começa a falar isso, porque todos ficaram atemorizados com o dom de línguas e começaram a achar que está bêbado, que estavam todos bêbados, então Pedro começou a ensiná-lo. Não, isso foi o que o profeta Joel profetizou e está acontecendo. E cada um aqui teve uma escala, né? Os filhos profetizarão, os jovens terão visão e os velhos terão sonho. O engraçado aqui é que ele fala de velhos. Não tem uma explicação clara, mas eu entendo assim, porque os velhos eles têm mais entendimento. Ele tem mais entendimento, mais discernimento de saber o que é um sonho que vem de Deus e o que é um sonho que não significa nada. Porque quando a gente cresce, a gente ouve falar sobre vários significados de sonho. Quando alguém sonha com a cobra, o que quer dizer? Alguém vai trair você. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quando alguém sonha quando o dente quebra, cai, é que alguém vai morrer. Então tem várias histórias, né, que foram contadas, que as pessoas sonham e começam, nossa, alguém vai morrer, alguém está me traindo. E começam a trazer esse significado, que era apenas um mito, para dentro das suas vidas, trazer um peso desnecessário, uma preocupação desnecessária, por não ter o discernimento do que é e do que não era Deus. Então sim,
Deus pode falar através dos sonhos. É claro que você quer ouvir Deus, irmão, não tem outro lugar a não ser a palavra de Deus. É na Bíblia, é na palavra de Deus que Deus vai falar com você. Não espere, eu vou esperar a hora, vou sonhar para Deus falar comigo. Não. Você quer ouvir Deus, você quer falar com Deus, você quer conversar com Deus, você quer ter revelação até do que vai acontecer ou o que tinha acontecido, busca na palavra. O Senhor vai falar através de você com isso. Estou querendo dizer aqui porque possa ser que Deus sim fale através de sonho. E como muitas dessas maneiras, Ele falava no Velho Testamento. Além de fazer algumas pessoas sonhar, Ele também capacitava alguns para interpretar. No caso de José e Daniel. Daniel revelou um sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? E por revelar esse sonho, ele acabou se tornando governador da Babilônia. Mas desses dois, eu quero falar aqui sobre José, né? Sobre José que ele, nesse caso, ele sonhou e tinha o dom de revelação de sonhos. E José, ele era um filho de Jacó, um dos filhos mais novos. E Jacó teve ele na velhice. Então Jacó puxava o saco de José. Era um filho querido, era um filho abençoado. Talvez foram criados assim como os avós criam os netos, né? Na manteiga, com carinho, diferente dos filhos, né? Então José, ele era bem... Jacó gostava muito de José. E por isso já gerou um certo ódio dos seus irmãos por ele. E por seus irmãos terem uma má fama, José vinha dizer tudo que seus irmãos aprontavam para Jacó. E num certo dia, José chega diante dos seus irmãos: hoje eu sonhei, tive um sonho. A gente estava amarrando uns feixes de trigo, quando de repente o meu se colocou de pé e o de vocês se prostrou diante do meu. Aí os irmãos já começam a falar: então quer dizer que a gente vai se prostrar diante de você, José? Você será o nosso governador? E logo depois, no outro dia, José teve um sonho ainda mais pesado. E para a gente entender o porquê os seus irmãos se iraram tanto, era naquela época um insulto. Um irmão mais novo governava o irmão mais velho. Havia uma hierarquia, e de um irmão mais novo desejar isso, já era um confronto com os mais velhos. Isso gerou, a palavra fala que isso gerou ainda mais ódio dos seus irmãos por ele. Aí José vem e tem um sonho ainda mais pesado. Aí ele chega diante de todos: hoje tive outro sonho. Sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E dessa vez seu pai o repreende. O que é isso, José? Nós iremos, seu pai e sua mãe irá se prostrar diante de você? Você irá governar a gente? Só que a palavra não diz, mas eu acabo entendendo isso. José não falou por maldade, ele não tinha essa ambição, ele sonhou mesmo, né? A gente sabe, porque a palavra fala que ele sonhou mesmo, mas mesmo da maneira que ele fala, a gente vê que não tem nenhuma soberba, não tem nenhum afronto. E o seu pai, eu acho que percebe que a palavra diz que Jacó refletiu naquilo, só que não fez nada. E a palavra diz que ainda mais o ódio dos seus irmãos aumentou sobre José. O que aconteceu? O coração dos seus irmãos desejou matá-lo. No certo dia, José estava indo de encontro aos seus irmãos, e de longe seus irmãos vê ele e dizem: hoje vamos pegar José e vamos matar. Mas só que o propósito de Deus na vida de José não era esse. Então José, ele toca no coração de nenhum dos seus irmãos, e os seus irmãos conseguem convencer para aqueles seus irmãos não fazer aquilo. Então eles catam José, jogam no poço, fica um tempo lá. Depois de um certo tempo ele vê uma pessoa que eu não recordo o nome agora, de uma carreata vindo e vende José como escravo por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata eu lembro. E é uma situação de José, porque foi um sonho que Deus deu para José. Em nenhum momento eu consigo entender que José interpretou esse sonho. Na verdade, quem interpreta são os próprios irmãos e o pai interpreta. Eles interpretam, mas não dá, na Bíblia ali nesse momento não dá para relatar que José sabia o que ele ia se tornar. Não. José tinha sonhado e não tinha visto o significado desse sonho. Entendo eu que José pensava assim, que teve um sonho e iriam se realizar, mas ele não sabia como.
E muita gente fala pra gente que, talvez vocês já viram muitos profetas pregar, que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Que se você sonha com uma casa, Deus vai te dar uma mansão. Porque se você sonha com um carro, Deus vai te dar uma nave. Se você sonha com um emprego para ganhar melhor, Deus vai te tirar desse emprego e te colocar em um para que você ganhe melhor. Amém. Possa ser que até sim. Mas o que eles não dizem, que a palavra do Senhor continua. Os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Só que os caminhos do Senhor são mais altos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Os sonhos que o Senhor tem na nossa vida, a gente tem que entender que para a gente chegar neles, a gente vai passar por certas situações que talvez, se a gente não tiver o discernimento do que é o sonho e do que é a realidade, a gente desiste. No caso de José aqui, José já tinha o ódio dos seus irmãos, que é uma coisa muito ruim. Você saber que pessoas da sua própria família não gostam de você. Pelo contrário, é uma palavra pesada. Na própria Bíblia está escrito: os seus irmãos sentiam ódio, vontade de matar ele. E eles iriam fazer isso se não fosse por Deus interferir e ter usado um dos seus irmãos para ele desistir daquilo. Mas mesmo assim o seu irmão foi vendido como escravo. José se tornou escravo, foi levado para o Egito e foi vendido para Potifar, um dos servos, um dos oficiais do faraó. E talvez você possa imaginar que José ele reclamava porque tinha virado escravo, ou que quando ele começou a trabalhar para Potifar, ele fazia as coisas de mau jeito. A palavra diz que tudo que Deus era com ele, tudo que José fazia, produzia. Tudo que José fazia, prosperava. E a palavra diz que Potifar vê naquilo, ele viu que Deus era com José, que Potifar fez? Entregou toda a sua casa na mão de José. A palavra diz que Potifar só se preocupava com a comida dele. O resto estava na mão de José, sua finança, o que entrava, o que saía, os funcionários, tudo a sua casa estava na mão de José. E ele prosperou. Então José chegou numa situação que ele pode falar: cara, passei pela prova, agora eu estou na bênção. Agora eu estou na bênção. E geralmente quando a gente está assim, passa de uma prova, chega na bênção, a gente está cheio, né? A gente estamos cheios do Espírito Santo. Passei por uma luta, recebi a vitória, né? Mas irmãos, a gente tem que estar atento que tudo que está no mundo pode nos tirar de Cristo. Tudo que está no mundo pode desviar a gente de Cristo. Geralmente quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, a gente não quer vir para a igreja. E quando a gente recebe bênção, quando a gente estamos felizes, a gente até pode desejar, mas qualquer desculpinha a gente não vem. Porque a vontade da nossa carne não é daqui. Você não vem porque sua carne quis, mas sim seu espírito. Porque a nossa vontade era para estar acordando agora, 10 horas da manhã, domingão, para tomar um café ou passear. Essa é a vontade da nossa carne. Mas José, tendo passado por tudo isso, tinha recebido a bênção, estava estabilizado. Talvez ali ele poderia até imaginar, talvez essa é a confirmação do sonho que o Senhor me deu, né? Estou governando a casa de Potifar, sou eu que domino. E quando José estava talvez na sua melhor fase, vem a mulher de Potifar e convida para deitar com ele. A palavra diz que José era uma pessoa atraente e bonita. E a esposa de Potifar se interessou por ele. E não foram uma vez. A palavra diz que foram várias vezes. E ele sempre negava. Um certo dia ele entrou ali dentro da casa de Potifar e não tinha servo, não tinha ninguém, só estavam os dois. Então sua esposa o agarrou e ele saiu correndo. Daí em diante, sua esposa falou que ele queria abusar dela. Onde José foi parar? Na cadeia. Olha aí, esse é o caminho. Esse é o caminho que o Senhor prepara. O Senhor tem um sonho mais alto que os nossos? Tem. Pode ter certeza que tem. Mas você está disposto a andar por esse caminho? Não diga, irmão, que você vai virar escravo, ou que você vai ser acusado, ou qualquer outra coisa parecida com José. Mas cada um tem sua luta, cada um tem sua vitória, cada um tem seu sonho com Deus. Deus preparou algo para cada um tem a sua caminhada com Deus, cada um tem o seu caminho, cada um vai passar suas lutas, cada um vai passar suas vitórias, mas sempre terão lutas, sempre terão vitórias. E os dois, tanto as lutas como a vitória,
pode nos afastar de Deus se não tivermos entendimento do que realmente o Senhor quer conosco. Então, José foi parar na cadeia. Chegando lá, a palavra de Deus diz que Deus deu graça com ele para o carcereiro. O que aconteceu com José? Governou a cadeia. Tudo que tinha lá, ele dominava. Todas as coisas que precisava ser feita, era feita por ele. Um certo dia vem 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro. Tinham aprontado, fizeram alguma coisa, o Faraó estava furioso com os dois, mandou os dois na cadeia para pensar o que ia ser feito com eles. E eles ficaram lá. Uma certa noite os dois sonharam, acordaram atordoados, e José não conheceu-os, viu, por que hoje vocês dois estão assim? E aí um deles falou, a gente tem um sonho, só que a gente não consegue interpretar. O José, então fala que Deus vai interpretar. E um deles começa a falar, José interpreta, um e o outro se interessou, porque viu a revelação, também conta. A revelação de um é que um ia ser restituído ao seu cargo, o copeiro, ia voltar e entregar vinho para o faraó. E o padeiro, esse seria morto. E José, vendo aquela revelação, chegou no copeiro e falou, lembra de mim, quando o seu senhor restituir o seu cargo. Lembra de mim, porque eu fui trazido para cá às forças, e fui preso por nada ter feito. Só que o copeiro esquece de José. José fica mais 2 anos lá para Faraó sonhar. E o sonho que todos conhecem. O sonho é aquele sonho da vaca magra, a vaca gorda, o milho saudável, o milho mirrado. Dos 7 anos de 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, Faraó fica doido que ninguém conseguia revelar esse sonho. E o copeiro lembra de José. Depois de 2 anos o copeiro levou. Tem um hebreu lá que ele interpreta. Ele interpreta os sonhos. O Faraó pede para chamar José. E vem José para se colocar diante de Faraó. Talvez eu imaginando que nesse momento, acho que qualquer homem que eu conheço pelo menos, chegaria ali de peito aberto, pisando, né, na ponta do pé, nariz empinado. Porque ele tinha revelado 2, já tinha o dom, ali o dom, eu vou orar, vai cair, vai sair demônio. Ia chegar lá. A minha percepção de qualquer homem que eu conheço e que eu vejo, chegaria assim. Era Faraó, era o rei do Egito. O Egito era maior do que hoje, o que é Estados Unidos, o que é China. O Egito era uma cidade imensa, naquela época era muito rico, dominava tudo. Então, quando ele se colocou diante de Faraó, o Faraó falou, me falaram que você revela sonhos. O que José fala para ele? Eu não, Deus. Depois de tudo que José passou, ele chega diante de Faraó e ostenta Deus. Não sou eu que revelo, mas Deus vai te favorecer. Então Deus favorece. E José explica tudo para ele, revela e ainda explica o que tinha que ser feito. E por isso, o Faraó olha e fala, não tem outro, é você que irá governar o Egito. E acima de José era somente o Faraó. Então, o sonho que José teve um pouco para frente se cumpre. Seus pais, seus irmãos vêm porque a fome apertou, eles estavam procurando comida. E os seus irmãos se prostram, depois vem seus pais se prostram. E José estabelece ali a sua família ali no Egito, salva a sua família, não só a sua família, como o próprio Egito. Olha o tamanho do sonho, que os sonhos do Senhor são maiores. Não tinha a ver só com ele, não tem a ver só com nós. Não adianta a gente ser ingrato. O sonho do Senhor não tem a ver só conosco. Não é só nós que seremos abençoados. Mas o sonho de Deus, ele quer atingir o povo lá fora, que a gente nem conhece. Não sabe nem o que está acontecendo. Foi isso que aconteceu com José. José, ele salvou muita gente de morrer. Porque na palavra diz que a fome ia ser tanta que esqueceu 7 anos de fartura. Se não fosse por esse sonho, se não fosse Deus ter levado José da maneira que foi, mas levou até lá. E através de José conseguiu salvar muitas vidas. José conseguiu ter foco diante de Deus. Em nenhum momento, ele abandonou Deus. Você vai lendo, Deus era com José.
Deus é. E Deus só é com alguém quando Ele é com ele. Deus, Ele ama, cuida de todo mundo. Mas Ele só faz na vida de quem anda com Ele. Na vida daquele que quer Ele, que quer servir Ele. Se você não quer servir, então Ele não vai fazer nada na sua vida. Por que não? Porque você não quer, não por Ele. E tendo dito isso, irmão, agora eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia. Aqui em frente, chegou a hora da Bíblia. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 até o 14. Provavelmente a irmã vai colocar aqui. Eu acho que a minha versão é NVI, irmã. Filipenses 3, a partir do 12. Amém? Vou estar lendo já. Aqui quem escreve essa carta é Paulo. E ele está dizendo aqui: não que eu já não tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Essa é uma das escrituras de Paulo que mais são pregadas e até conhecidas. Mas para entender esse contexto que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, a partir do versículo 2, é necessário que a gente comece a falar um pouco desde o primeiro versículo do capítulo 3. Filipenses estava crescendo muito. O evangelho de Filipenses estava crescendo muito. E nessa época que Paulo escreveu essa carta, Paulo está preso. E Paulo amava muito aquelas pessoas. E ele escreveu dizendo o tanto que amava. E coisas que os filipenses precisavam fazer para continuar, conforme eles deveriam se comportar. Ele diz: tenha em vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não pensou ser igual a Deus, mas pelo contrário, na forma de homem ainda se humilhou. Então ele começa a ensinar qual é o verdadeiro sentimento que um verdadeiro cristão tinha que ter, para que esse evangelho continuasse firmado, continuasse crescendo. E ali no capítulo 3, a partir do versículo 1, a carta que Paulo escreve no capítulo 3 mostra a preocupação que Paulo tinha com eles. O evangelho de Cristo estava crescendo de uma forma abundante. Então Paulo começa a alertá-los dos perigos que eles corriam. E ele começa dizendo, ele começa pedindo para eles tomar cuidado com os cães, os que devoram pela pregação da falsa circuncisão. Havia ali, no meio dos irmãos filipenses, judeus que se infiltraram, que estavam junto com aquela igreja, e eles tinham uma pregação que para eles somente Jesus Cristo, a graça do Senhor, o sacrifício do Senhor não era suficiente para ser salvo. Eles pregavam aquilo e diziam que para que realmente eles tinham que ser salvos, eles tinham que ser circuncidados, assim como os judeus eram. Era uma pregação de homem, uma pregação onde o homem se colocaria, porque os judeus eles queriam se impor naquele lugar, e eles usam uma das formas maior que eles tinham para poder se impor, que era através da palavra. Tentaram infiltrar a circuncisão no meio deles. Diziam que só a graça não bastava em salvar, e que também teria que ser circuncidado.
Mas no versículo 3, Paulo diz: pois nós que somos os circuncisos, porque nós adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Os judeus aqui estavam se gabando porque era circuncidado, estavam se gabando por causa da lei, estavam se gabando por causa dos ensinamentos que tiveram, e começaram a pregar para poder dominar aquelas pessoas, porque para eles o Evangelho acabou com tudo que eles tinham, que era exaltação. Eles eram adorados, eles eram maior que todo mundo. O Evangelho veio para nos igualar. O Evangelho sobre nós iguala a todos, porque não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. O que salva a gente é a graça, assim para mim, assim para o pastor, assim para o irmão que está lá fora, assim para todos que estão aqui dentro. Diante de Deus não há nada que nós possamos fazer para que a gente possa se justificar. Ele é a nossa justificação. Então Paulo pregou para aqueles filisteus, para os irmãos filipenses, que para ser salvo era necessário crer em Jesus Cristo, receber o Senhor como Senhor e Salvador, só, mais nada. Então, quando eles começaram a se gabar diante dos filipenses, Paulo escreve na carta ali, ele continua dizendo que mesmo que tivessem razão para confiar, mesmo que eles mesmos tivessem razão para confiar, se pensaram que tinham razão, ainda mais teria Paulo, porque ele se gabava porque era circuncidado e que era judeu. E aqui ainda diz, ainda mais ele, ainda mais Paulo. Quem era Paulo? Circuncidado ao 8º dia, como manda a lei. Era judeu da tribo de Benjamim, era fariseu. Pelo zelo perseguiu a igreja, irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Mas o que para ele era lucro se tornou perda por causa de Cristo. Tudo passou a se tornar perda diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, ele tinha vivido, tinha feito tudo isso. Ele era judeu de pureza. Ele tinha, se fosse para poder se gabar, Paulo diz na carta, se fosse para mim poder se gabar, se tivesse que falar isso, eu teria falado. Porque ele era puro, ele era judeu, tinha cumprido tudo, e ele ainda fala, pelo zelo eu persegui a igreja. E hoje ele diz que quem salva é Cristo. Então, isso para eles era algo grande, era algo valioso. E Paulo disse que para mim isso tudo se tornou perda, por ter conhecido Cristo. O conhecimento de Cristo quebrou Paulo, o conhecimento de Cristo rasgou Paulo no meio. Tudo que Paulo tinha se tornou perda por causa de Cristo. Tudo que Paulo conhecia se tornou perda por causa de Cristo. Muitas vezes a gente fica guardando coisas que damos muito valor nas nossas vidas e não abandonamos, porque entendemos que isso é alguma lembrança, alguma recordação, algo que te faz bem, e a gente anda com ele. Tudo aquilo que Paulo gostava, tudo aquilo que Paulo fazia, ele teve que abandonar por Cristo. Ele foi constrangido a abandonar por Cristo. O seu maior desejo era conhecer Cristo. Esse era o maior desejo de Paulo. Esse desejo tem que existir em nossos corações. Nós temos que sentir essa vontade de conhecer Cristo. Cristo, eles não conhecem desde pequeno, desde o ventre da nossa mãe, diz a palavra, que Ele nos conhece. Mas realmente conhecemos a Cristo, conhecemos a Jesus Cristo, porque foi uma forma muito grande, muito grandiosa. A partir do momento que Paulo conheceu Jesus, ele abandonou tudo por Jesus. Ele deixou tudo para trás.
A vontade dele era conhecer Cristo, o poder, a sua ressurreição e o poder de poder participar em seu sofrimento, tornando-se como ele em sua morte, para que pudesse alcançar de alguma forma a ressurreição entre os mortos. O Paulo tinha uma visão sobre as pessoas totalmente diferente da gente. Ele não enxergava pessoas, ele enxergava pessoas mortas, para não dizer defunto. Paulo, quando olhava para as pessoas que não tinham Cristo, ele via que estavam todos mortos e condenados. Essa era a realidade. E Paulo, conhecendo essa fonte de vida eterna, ele não se resistia. E pregava com todo amor, com toda força. E por isso fazia com que as pessoas se rendessem e entendessem a salvação que estava sendo pregada para eles. Foi para isso que Cristo nos alcançou, para se aperfeiçoar e prosseguir para alcançar. Temos tantos sonhos nas nossas vidas, temos tantos afazeres nas nossas vidas, né? Tem muitas coisas em nossas vidas que a gente não abre mão. A gente não falta, a gente não falta no trabalho. A gente tem família, a gente tem nossas preocupações, hoje tudo é muito rápido, hoje tudo é muita luta. E é tão difícil a gente tirar um tempo para Deus. É tão difícil a gente pegar e 5 minutos, 10 minutos e ofertar ali, estar ali diante de Deus para conhecer Cristo, para desejar conhecer mais Cristo. Porque a gente acha que conhece Cristo e o que a gente já conhece está bom. Mas temos que ansiar a conhecer cada vez mais Ele. É verdade que eu também sou um desses, que vivo dando desculpa para não sentar, para não ler a Bíblia. Eu tenho muitas coisas para fazer, então eu não consigo fazer. Às vezes não, vou fazer, não, hoje não, quarta-feira eu faço, quando eu vou ver, é sexta-feira. Eu não parei nem para abrir a Bíblia. Muitas vezes para ensaiar louvor, a gente fala, não, vou sair quarta, quando já chegou o sábado. E a gente sabe quando a gente está nessa correria, quando a gente chega aqui, porque o ensaio não flui, né? Fica todo mundo preso. Então a gente sabe cada um que não ensaiou, cada um que não buscou. Por quê? Porque as nossas vidas é corrida. A gente ora para Deus separar um tempo para a gente, preparar um tempo para a gente. Às vezes a gente fica esperando essa preparação de tempo de Deus para a gente poder buscar Ele, né? Mas Deus Ele já preparou, né? Tem 24 horas, 5 dias, 4 semanas, 12 meses para a gente estar diante de Deus. 24 horas a gente não consegue tirar 10 minutos para buscar o Senhor. Todos os dias a gente tem dificuldade para se relacionar com Cristo. Nós temos dificuldade para se relacionar com Cristo. E muitas vezes a gente não quer vir para a igreja. Aí, caramba, a gente em casa já tem essa dificuldade de se relacionar para a igreja, se relacionar com Cristo. E quando vamos para um local onde a gente tem essa relação, onde a gente tem a palavra, onde a gente tem o louvor, onde a gente tem os irmãos para nos incentivar, a gente ainda não quer vir. Por qualquer motivo. Talvez pelo serviço, por alguém que está doente, ou às vezes porque a gente não quer ou perde a hora. A gente está aqui, mas tem preocupação lá fora, a gente está pensando lá fora. A nossa cabeça está a milhão e assim a minha. Não estou falando para os irmãos, eu falo porque a minha, assim, muitas vezes eu estou aqui, eu estou pensando em outras coisas. A palavra está sendo pregada, eu estou pensando no meu serviço, eu estou pensando que eu não dormi, que eu tenho que dormir, estou pensando no que eu quero, no que eu vou fazer. Durante a palavra pregada eu estou pensando em muitas coisas e poucamente concentrado em Cristo. E muito pouco concentrado no alvo, que deveria ser a minha maior atenção. E é engraçado porque quando estamos no trabalho, quando estamos em casa, ou quando a gente está passeando, a gente pensa pouco em Cristo. Pelo menos eu sou assim.
temos dificuldade de se relacionar com Deus. A gente tem dificuldade de se relacionar com Cristo. A relação que Paulo tinha com Cristo era coisa de louco. Era coisa de louco, era demais. A visão que Paulo tinha de Cristo era maravilhosa. Você pode ver dos 12 que andaram com ele, não enxergava Cristo como Paulo enxerga. Porque Paulo abandonou tudo para poder servir a Cristo. Eu sei que é difícil, nossa vida é corrida, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem um monte de situação. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida: se eu não determinar que eu vou fazer, não é esperando que vai acontecer, que ela vai se acontecer. Eu tenho que falar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Essa semana, falando de sonhos, eu tive um sonho, não foi um sonho, não sei. Geralmente, meu sonho não tem significado nenhum. Geralmente acontece ao contrário. Se eu sonho uma coisa, acontece ao contrário do que eu sonhei. Mas essa semana algo aconteceu diferente. Nunca tinha acontecido isso comigo. Nunca tinha acontecido comigo. Estava dormindo e de repente escutei uma voz no meu ouvido dizendo: Tiago. E na hora que eu ouvi, eu já acordei assustado, já procurei, minha filha entrou no quarto, eu falei: o que foi isso? O que está acontecendo? E daquele jeito eu estava meio agoniado. Eu falei: o que está acontecendo? Só fico nada, pai. É o vizinho, pai, não sei o quê. E saiu, aí eu deitei, lembrei de quem? Samuel, né? Ele é aqui, Senhor. Esse é aqui, Senhor. Eu falei: que isso, mano? Ouvi muito nítido. Assim, era real. Eu achei que era Vanessa. Eu falei: não é isso. Não é, porque era a voz de homem. Eu falei pra Sofia: era a voz como se fosse a voz do meu pai me chamando. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: eu não tenho essa relação. Ainda mais ultimamente que minha relação com Cristo não está tudo isso. Eu não tenho essa relação para ouvir a voz dessa forma que eu usei. Mas de tanto eu pensar e buscar, meu coração se confortou. Eu sei que é de Deus. Fiquei tranquilo, depois fiquei tranquilo, de boa. Falei: não, é algo de Deus. E que Deus me revelava sobre isso era o que? Acorda, Tiago. Acorda, você está dormindo. Acorda. Você precisa acordar. É isso que eu entendo, é isso que ficou na minha cabeça. Eu preciso acordar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me relacionar com Cristo cada vez mais. Talvez Ele diz hoje para você: acorda. Está na hora de você entender que realmente o que importa é Ele. O que importa para a gente? O emprego vai ficar aí. Talvez você pode ser mandado embora. Mas talvez você possa morrer, ele vai ficar. E no final todas as coisas acabarão. A única coisa que permanecerá é a sua palavra. Aleluia. A sua promessa. Ele. Cara, eu fico às vezes pensando: será que realmente eu creio em Cristo? Sinceramente. Às vezes porque você começa a ler Paulo, que você fala: eu não creio em Cristo. Eu não creio em Cristo. Não é possível. Qualquer coisa eu não quero fazer. Qualquer coisa eu estou cansado. Se eu for esperar eu estar descansado para vir para a igreja, eu não venho. Eu vejo muitas pessoas na firma faltando para poder ir para casamento, faltando na firma para poder ir para qualquer outro lugar, fazer qualquer outra coisa. Às vezes falta na firma para faltar, não está nem aí. Uns levam atestado, outros não. Eu desconto, eu pago e falo assim. E é verdade. E eu já fiz isso. Eu já faltei pra gente descer pra praia. Falei: não vou, eu vou tirar um lazer de boa. Vou tirar um lazer. Agora, se tiver, eu fiquei pensando: agora, se tiver um evento, for no horário do meu serviço, eu vou ter coragem de chegar no meu encarregado e falar: sábado eu não venho, eu tenho compromisso. Vai descontar. Traz atestado, Thiago. Não tem atestado, pode descontar. Eu tenho compromisso. Você não precisa nem falar pra ele o que é. Porque aí se você falar também, ele já pode vir também a retaliação também, né? Se você falar que você vai beber, pra ele tudo bem. Ele vai falar: não, vou fazer alguma coisa pra igreja, já começa a entortar o olho. E é verdade. E é verdade. Isso. Então tem que tomar cuidado e ter sabedoria. Mas será que eu teria coragem de falar: não vem porque tem um evento sábado na igreja e eu vou participar? Não vou pra igreja, não. Vai faltar? Não vai faltar nada. Não vai faltar. Deus vai prover. A gente fica focado nos nossos sonhos, esquece de Cristo.
Se a gente focar diretamente em Cristo e somente nele, aí você pode pensar, mas irmão, e os meus sonhos? Seus sonhos vão se realizar, cara. Porque a palavra de Deus diz, buscar os céus e as outras coisas, ele vai acrescentar. Ele diz, os pássaros não plantam, não colhem, nem guardam, mas não ficam com fome, todos comem. A gente está preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de andar com um carro bom, eu quero ter uma casa confortável, esse é o desejo de todos, não tem problema nenhum, mas eu não posso deixar de tirar meus olhos do alvo que é Cristo. Aleluia. É isso que eu quero. Mas para que isso aconteça, acorda. Grande Deus. Acorda, Tiago. Foi isso que eu entendi. Acorda, você quer tudo isso, você está aí dormindo? Você está aí parado dormindo? Cara, essa semana eu buscando a palavra, às vezes chega o coração atribulado, porque você pega o costume de não sentar e buscar. Porque depois de um tempo, você conhece muitas palavras, né? Aí o pastor fala assim, Tiago, você vai pregar mês que vem. Beleza. Você lembra? Eu nem vou na minha, mas na palavra. Ia ficar buscando, como é que fala? Não é texto. É o nome da palavra, buscar qualquer assunto. Não, vou pregar sobre isso. Em tal lugar está escrito. Ia lá no Google, que às vezes eu não lembrava, ia lá no Google, não abria a Bíblia, começava a ler, orava, e Deus mandava, e Deus manda. Deus começa a revelar. Deus não tem problema nenhum com nós. É a gente que tem com Ele. Ah, Deus não vou te usar porque você está aí, não quer se relacionar comigo, e tem um monte de gente lá que precisa ouvir. Mesmo assim, você vai. Você chega aqui tremendo, gaguejando, não consegue falar, mas você está aqui. E a palavra é pregada. Talvez para você não pregou nada, mas o irmão recebeu e saiu cheio. E talvez a vida do irmão transformou e o do pregador não. Glória a Deus. Grande Deus. É uma situação complicada. Eu vi isso nessa palavra. Eu falei, eu preciso mudar. Como eu disse que essa palavra veio meu coração através desse louvor, foi exatamente por isso. Simplesmente eu estava em casa, acordei, não tinha nada para fazer. Podia ter pegado a Bíblia. Não vou pegar a Bíblia não. Sentei no sofá, aí olhei pro violão e falei, vou pegar o violão. Peguei o violão, comecei a tocar, então a música dos outros que eu gosto, comecei a tocar ela e tal. E aí, mas aquela coisa tribulada, não é aquela coisa gostosa, sabe? Nossa, estou na presença, não dava nada, aquela coisa tribulada, aquela luta. E é isso que a gente tem que entender. Para a gente entrar na presença do Senhor, vai ter luta, porque quem lutar contra quem? Contra o diabo não, filho. Ele já foi derrotado. Lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Porque a gente acostuma em tudo que a gente experimenta tem sabor. E se o seu paladar acostuma com coisa doce, gostosa, quando você começa a comer uma coisa diferente, você já não quer. Mas se você começar a comer, aí você começa a gostar. Eu nem comia verdura, hoje eu como verdura e gosto. E é a mesma situação com Cristo. A sua carne não quer, porque está acostumado o quê? Televisão, celular, põe o louvor lá, celular, vídeos, televisão, aí levanta, vai dormir, é da hora de trabalhar, vou trabalhar, tá? Vou pagar minhas contas, vou passear, essa é a nossa vida. Entendeu? Aí na hora que você fala, não, hoje eu vou sentar, eu até consegue sentar para ler a Bíblia, é sua carne, aí você lê, não entende nada. Não estou na presença, não está funcionando. Mas persista, irmão, persista. Essa sensação vai passar, você vai começar a entender e você vai começar a gostar. E nesse dia eu comecei a tocar ali e tal, aí começou a ficar bom o negócio. Que da hora, tá gostoso. E aí eu comecei vou começar a fazer uma notinha diferente aqui. Fiz uma notinha diferente e comecei a cantar. Eu lembro que ele começou exatamente na segunda estrofe que dizia: sinto o teu poder quando estou aqui. Eu cantei aquilo que eu estava sentindo na hora. E aí comecei, veio, cara. Então, domingo passado não foi algo, pra mim foi algo muito especial. A partir dali, Deus já começou, a partir que eu comecei a fazer esse louvor, Deus já começou a me cobrar, a me cobrar, a me cobrar. Irmão, não tenho vergonha de falar, porque eu sei que como eu, não é muito. Uma coisa que a gente tem que entender, sabe o que a gente é soberbo. Não venha você falar, eu sou humilde. Não é humilde. A gente é soberbo. Quem é humilde é o Espírito Santo.
a gente somos soberba. Tudo que vem em nós é soberba. Subir aqui em cima, pregar a palavra de Deus, se eu não tomar cuidado, a soberba passa. É bom, eu estou na frente, estou me aparecendo. Entendeu? A minha soberba até o pescoço. A única coisa que funciona aqui de Deus é a minha boca. A humildade ela é tão rara, estava falando isso para o pastor pregou sobre a humildade um tempo atrás, falei, pastor, a humildade ela é tão rara que quando você pensa que você tem, você perdeu. Acabou. Fala, eu sou humilde, perdeu. Ah, eu tenho amor. Você não tem amor, nada. Ah, eu sou bom, você não é nada. Sabe o que a palavra diz que nós somos? Nós somos nada. Nós somos pecadores. Paulo ainda fala, de todos os pecadores eu sou o pior. Eu estou nessa pegada. Eu estou me enxergando. Que os irmãos venham se enxergar. Para de falar, não, mas essas coisas eu faço é coisa boa. Esquece isso aí, mano. Não tem nada de bom de você. O que é de bom vem do Espírito Santo. O resto que a gente faz é só da carne. E é isso que Paulo fala. Todas essas coisas eu abandonei. Perdi por causa de Cristo. Para conhecer Cristo, para ansiar conhecer Cristo. E aí ele fala para os irmãos filipenses, fala, não pense que eu penso que já alcancei. Não alcancei nada. Eu continuo. Deixando as coisas que já fiz para trás e continuo. Mais para frente ele fala, prossigo para o alvo. Enfim, de alcançar de alguma maneira, que de alguma maneira se ressuscitar dentre os mortos. Acordar. Nem Paulo considerava que tinha alcançado, pelo contrário, excluiu tudo que pudesse afastá-lo de perder o desejo de alcançá-lo. Deixou tudo para trás e prosseguiu diante para o alvo, que eu posso dizer, não era só um grande sonho de Paulo, era o único sonho. Era o único sonho de Paulo. Era conhecer, era viver. Um pouco mais para trás, o Filipenses vai falar, olha, eu queria morrer. A minha vontade dele é morrer. Eu nem queria ter aqui, mas por causa de vocês, eu sei que vocês precisam de mim, eu vou dar uma segurada. Um pouco mais para trás, acho que capítulo 2 ali, eu li, passou, não consigo recordar exatamente, mas ele fala que ele sentiu o desejo de morrer. A vontade dele era essa. Para ir para quê? Para Cristo. Eu queria fazer, para encerrar, irmão, eu queria fazer um desafio, igual o Gordo faz. Vou fazer igual o Gordo. Vou fazer um desafio para os irmãos. Eu sei que eu vou falar e quando a gente fala a luta aumenta. Mas é necessário que eu fale. Eu estou nessa batalha. Eu estou nessa luta. Eu quero conhecer Cristo talvez um pouco como Paulo conheceu. Quero poder olhar para Cristo de forma ainda diferente, mais do que eu consigo olhar. Eu quero ver Cristo de mais ainda. Então eu mesmo fiz um compromisso comigo. Eu irei fazer isso todo dia. Entendeu? Muitas vezes a gente sai da igreja, acabou. A gente não pega mais a Bíblia. Mesmo que é domingo, falar, já peguei a palavra na igreja. Às vezes a gente nem ora. Deita e dorme. Domingão. Né? Deita e dorme. A gente não tem essa relação, não dá nem boa noite pro Senhor. Então você não precisa nem se orar, nem orar para os irmãos. Falar, Senhor, obrigado por esse dia. Não é verdade? A gente não tem esse relacionamento com Deus. Se você tiver, irmão, não escuta. Mas se você é assim, ouça, porque o Espírito está dizendo. Se você é assim, ouça, porque o Espírito está dizendo. Então eu convido os irmãos a fazer o seu devocional. Grande Deus. Segunda, terça, quarta, devocional ali. Lê a palavra, ora, põe o louvor. No nosso caso, a gente pega o violão, bateria e teclado. A gente já faz devocional ensaiando. Entendeu? Vamos fazer isso. E aí vamos ver o que vai acontecer segunda, domingo, quando a gente vir. Se a gente não entrar aqui, vamos ver a diferença em nós. Quando olhar para Cristo, quando olhar para o alvo. Senão vamos ver as diferenças acontecer. Não, irmão, o céu vai descer, o Espírito vai sapatear, rodar. Não sei, se você quiser, é fácil, irmão. Rola no chão, deixa a presença te preencher. Entendeu? Somos livres para adorar o Senhor de qualquer jeito. Entendeu? Cremos também no dom do Espírito. Se estiver orando em línguas, amém. Não tenha vergonha, solte o gogó. Deixa o Espírito Santo falar. Mas eu creio, irmão, que se a gente se determinar, e é uma determinação que eu
faço com Cristo, e eu digo de novo, quando a gente fala, aumenta a luta. Então orem por mim também para que eu consiga. E eu orarei por vocês, para que vocês consigam também nessa batalha. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa primeira batalha para alcançar o alvo. Nos relacionar ainda melhor com Cristo. O pastor pregou, não ter um sentimento abstrato, não conhecer Deus abstratamente, só de ouvir, só de olhar, entendeu? Mas a gente conhecer Deus de contato, de abraço, de sentimento. Aleluia, Jesus. De relacionamento verdadeiro. Ah, você vai se tornar santo? Não, você não vai se tornar santo, você vai continuar sendo pecado. Provavelmente você vai olhar para você cada dia mais, vai se envergonhar mais. E, caramba, eu não sou nada. Eu não sou nada diante de Cristo. O Senhor quer isso da gente. Para que a gente alcance outras coisas. Esse é o sonho que Deus tem para a gente, para que esse sonho do Senhor possa alcançar pessoas lá fora. Está chegando aí Ministério de Jiu-Jitsu, Ministério dos Jovens, tem um culto de quarta-feira. Então isso a gente temos que participar. A gente temos que estar junto. Como é que as pessoas lá fora vão sentir desejo se a gente não se interessa? Eu falei isso na abertura. Se a gente não vem, por que as pessoas lá fora vão vir? Se a gente mesmo não se relaciona como devemos? Se a gente mesmo não falamos de Cristo como devemos? Você vai ver que você vai começar a falar diferente de Cristo, vai se apaixonar de Cristo. E é essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Grande Deus. E que você receba em nome de Jesus. Grande Deus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus falou comigo, Amém. Ele falou com a igreja também. Amém. Nervosismo passou, né, Marão? Passou. Que bênção. Passou. Cheguei em casa e falei, passou. Mas é assim, a gente fica tenso, que é uma responsabilidade, né? Nós estamos falando de Deus, estamos falando do Salvador, aquele que nos resgatou. Oh, glória a Quando nós Deus. vivíamos nesse mundo perdido, sem esperança, mas Deus, o seu imenso amor, a sua bondade, nos trouxe aqui. E Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. E as respostas para nossas vidas estão na palavra do Senhor. É verdade, Senhor. Como devemos fazer, como devemos se comportar, o que devemos fazer. É em Deus, na palavra de Deus. Tiago disse que não adianta nada você ter a mente, acreditar, ver, mas é abstrato, né? Não tocar Jesus, ter aquela intimidade com Cristo, né? E louvado seja Deus pelo talento da varão. Glória a Deus. Amém, Senhor. Deus falou grandemente com a tua igreja, eu creio. E é isso. E irmãos, dia de quarta, temos culto. Eu não consegui vir nessa quarta, mas vou ver o vídeo que o pastor colocou. Ainda não consegui ver, está um pouco corrido, mas Guardando atestado. irei ver. E é a continuação, vocês têm que vir dia de quarta. Os estudos que eu sou seu fã. Que é cada coisa assim que você fala assim, nossa, nem sabia, né? Tipo, oh, é isso mesmo? Mas Deus fala grandemente. E nós, dia de quarta, tem aprendido grandes É coisas. verdade, Senhor. Grandes coisas mesmo, irmãos. Eu convido a igreja, aqueles que puderem estar aqui, venham, não pense, tem louvor, tem palavra, tem ensinamentos. É verdade. Tem o mais importante, que é a presença de Deus. Aleluia. Amém? E você fala alguma coisa? Vou Amém. falar que isso é bonito. Eita. Obrigado. Amém. Amém, Jesus. Abençoa a tua vida. Paulo chegou a esse nível quando ele, ainda naquele texto, eu já fui isso. Já fui aquilo, fariseu dos fariseus, fui Benjamim, circuncidado, eu considero tudo isso, sabe como que é? Como que é, Graça? Esterco, cocô de vaca.
É isso que eu considero. Minha vida é agora. É isso que a gente precisa considerar. Amados, eu louvo a Deus pela vida de cada um, tá bom? Estamos terminando, creio eu que já terminamos a reforma. Só falta chegar um microfone que nós compramos para o Doni, porque nós notamos uma diferença quando o Thiago está cantando com esse microfone, o Doni entra com o microfone dele é mais, não tem tanta potência, né, Thiago? E não sai a voz. Mas está aqui, compramos 2 cadeiras para ficar ali, que aguenta eu ali, posso ficar sentado. Leozinho está bem confortável agora, ficava aqui numa cadeira difícil para se movimentar, tocar ali, graças a Deus. 2 microfones novos, microfone que está chegando para o Doni. Fizemos essa extensão ali também, melhoramos a cadeira que eu sento, que estava meio difícil, e sábado combinamos aqui com a pintura da igreja. Louvo a Deus por esses irmãos. O Luiz não pode estar aqui, teve que trabalhar, mas amados, essa é a nossa igreja. E tudo isso conquistamos através de dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Agradecer a Deus por essa palavra gostosa. A hora rapidinho fez assim. E dava para escutar muito mais ainda, né? Graças a Deus. Coloque aí os seus sonhos diante de Deus, mas sonhos de Deus e com Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te damos graças por esse privilégio, ó Deus, que nós temos de estar aqui nessa manhã e ouvirmos essa palavra gostosa, vinda do coração de Deus. Obrigado porque o Senhor usou de forma gostosa, tremenda a vida do Tiago. Obrigado por esses meninos aqui, Deus. Oh, Jesus! É verdade, toda essa história que o Tiago contou, aqueles que estão aqui há algum tempo presenciaram, viram a banda do Chaves, e Deus, e é gostoso ver esses meninos agora tocando, compondo, tudo para o Senhor. Que bom, Pai. Obrigado pelo crescimento da tua igreja. Tantas coisas lindas que vão acontecer, tantos desafios que estão por vir. Eu te louvo por tudo, Pai. Por tudo. Obrigado, Deus. E que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus. Amém. Amém. Salve, Senhor, a graça e a paz do Senhor.